Oi, turminha do 8º ano. Aqui é a tia Iris, tá bom? A tia vai ficar com vocês nas aulas da tia Fabiana, certo? Então, meu nome é Iris, a tia é formada em História, tá bom? E nós vamos dar continuidade, né? Os conteúdos onde ela ficou até onde ela ficou com vocês, tá bom? Nós vamos trabalhar hoje aí no livrinho de vocês, na página 144, nós vamos trabalhar o capítulo 9, a Europa no século XIX, tá bom? Então, assim, meus amores, vamos imaginar o nosso exemplo aqui na época do período colonial, tá bom? Pra gente entender essa sociedade europeia daquele momento. Durante o período colonial, a gente viu que por conta de tantas raças que chegaram aqui, daquela miscigenação, aquela história toda entre portugueses, indígenas e africanos, a sociedade ela ficou meio que perdida, né? Ou seja, não se tinha uma ideia de nação, né? Eram vários povos misturados e cada um ia se adaptando a cada região, mas não se tinha a ideia de brasileiros, né? Como a gente tem hoje. Hoje nós, em qualquer estado do Brasil, nós nos consideramos brasileiros, né? Nordeste, Sudeste, não importa em qual canto do Brasil a gente esteja, somos brasileiros, não é isso? E naquele momento não se tinha essa ideia, né? Dessa nacionalidade em si, certo? Então, em relação aos povos europeus, também não era diferente, né? A sociedade do século XIX na Europa também passava por esse mesmo processo. Não existia os países que existem hoje. Existiam os territórios, existiam estados independentes, mas não existia essa unificação entre os países, entre as nações. Existiam reinos independentes. Tá bom? Então, o que vai acontecer? Para a gente entender esse contexto, como esse processo se deu, vamos pegar um exemplo aqui bem claro, né? A inquietação das pessoas por essa unificação, ou seja, por um país, uma nação, uma pátria, né? Vamos imaginar só um exemplo bem claro aqui. Quando vocês estudaram no capítulo anterior, eu vi que vocês estudaram o processo do imperialismo, né? O imperialismo foi um sistema que levou a Primeira Guerra Mundial, um dos pontos, né? Que levou a Primeira Guerra Mundial a acontecer. Então, imagina o seguinte... pensa no que vocês estudaram lá no imperialismo, né? Aquele processo das tomadas de terra e anexão a territórios, né? Nas fronteiras de cada um, e imagina o que pode acontecer com toda aquela situação, tá bom? Então, a guerra mundial é um ponto bem fácil da gente entender essa ansiedade do povo pela sua nação, né? Pela sua pátria, né? Pela sua nacionalidade, tá bom? Então, assim, vamos imaginar o quê? Naquele período, o que a gente pode observar? Que a sociedade ela estava bastante inquieta, né? Tinham perdido as suas unidades, contextos, né? Familiares, de comunidade em si, por conta desse desmembramento que vocês viram, o que acontecia lá no imperialismo. Mas não era só isso não. A gente tem que lembrar que nesse momento também, a Europa ela já eram países extremamente industrializados, já bem mais desenvolvidos, né? Desde o século XVIII, a gente já viu as mudanças ocorridas nesses países depois da Revolução Industrial. Então, assim, as cidades já estavam crescendo bastante, já se desenvolvendo bastante, e nesse período acontecia um êxodo rural muito grande, de pessoas que saíam das áreas rurais e iam para as áreas urbanas, né, enchendo essas cidades, na esperança de oportunidades, né? Trabalho nas fábricas, lá o desenvolvimento era bem maior, então existia uma maior oportunidade de emprego. Então, nesse contexto, né, do êxodo rural, ou seja, de mudança de pessoas em massa das áreas rurais para as áreas urbanas,
certo? Vai acontecer uns efeitos nessa sociedade que vai impactar bastante. Por quê? Nós estamos falando de pessoas que saíam das áreas rurais e iam para as cidades e acabavam perdendo aquele laço comunitário, né? Onde viviam lá no campo, aquelas pessoas quando se espalhavam pela cidade não iam para os mesmos locais. Então essas pessoas elas ficavam afastadas e elas acabavam perdendo, né, esses laços, né? Essa cultura local. E era isso que essas pessoas não acostumavam dentro das cidades. E elas queriam, por conta dessa perca, né, de unidade comunitária, isso inquietava muito essas pessoas também naquele momento. Estavam na cidade por conta de oportunidades melhores, né, mais do que no campo. Mas sofriam no dia a dia esses efeitos, tá bom? Vamos pegar mais uns pontos aqui pra gente analisar, entender melhor esses efeitos. Nós podemos pegar aqui três consequências, né? As três consequências principais que vai acarretar naquele momento na sociedade europeia. A primeira delas nós podemos citar o fortalecimento da ideia nacional, ou seja, as pessoas oscilavam naquele momento e lutavam naquele momento pela sua nacionalidade, né? Apesar de serem pessoas que viviam dentro do mesmo espaço, tinham perdido essa unidade e eles queriam, de qualquer jeito, essa nacionalidade, ou seja, criar uma só nação. Apesar de serem súditos do mesmo rei, mas eles não se consideravam nação, por conta dessa variedade de reinos independentes que existiam, certo? Outro ponto que a gente pode analisar, a valorização do folclore e da cultura popular. Quando esse povo veio lá do campo para a cidade, esses valores culturais que eram cultivados lá no campo se perderam também. Então houve um movimento aí também por conta dos artistas da época. As pessoas queriam entender por que essa cultura tinha se perdido. Então, assim, foi também uma luta pelo resgate, né, dessa cultura que estava se perdendo com esse deslocamento dessas pessoas de uma área para outra, tá bom? Outro ponto também que a gente pode analisar como consequência foi o crescimento, né, dos movimentos sociais, tá certo? E das ideias revolucionárias, né? As pessoas nesse momento já estavam bastante inquietas e lutavam, né? Já lutavam por ideias revolucionárias para chegar a esses ideais, que era o quê? Um Estado forte, né? Centralizado, com a unificação desses países. Vamos pegar um exemplo aqui para ver se vocês realmente estão entendendo, tá bom? Lembra que no início eu citei a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial acabou fazendo, né, esse acontecimento, né? Que foi o quê? A luta pela unificação desses países. Vamos pegar um exemplo aqui da Alemanha. A Alemanha, nesse contexto que estamos estudando, ela era a Alemanha? Não. Ela era o quê? Estados independentes. Mas não tinha... eram vários estados independentes que faziam parte do mesmo território alemão, certo? E a luta era exatamente essa. Quebrar essa descentralização desses estados e formar uma única nação, né? Acabar com aquela descentralização de estados dentro do mesmo território, tá bom? Então, o fortalecimento dessas ideias, a partir de então, vão crescer cada vez mais, né, entre essas pessoas para realmente conseguirem a sua unidade política, tá bom? Na página 146, nós vamos pegar também um ponto importante, que é a questão de toda essa ideia que a gente vem trabalhando, que é o conceito de nação, né? Que até então essas pessoas não tinham, assim como a gente viu lá no início da aula, que durante o período colonial a gente também não tinha essa ideia de nação. A gente era povos, tipo, povos lá de São Paulo, povos de Maranhão, enfim, cada estado daquele existente, éramos isso, né? Estados apenas, regiões. Era assim que a gente se via, mas não se tinha essa ideia de nação,
né? Então, a luta aqui que a gente está trabalhando é exatamente pelo fortalecimento dessa nacionalidade, né? Juntar todos os povos daquele determinado país, que não era país naquele momento, daquele determinado espaço, daqueles estados, né? Daqueles estados nacionais e unificar em um só país, né? Tirar aquela descentralização de reinos independentes e unificar, lutar pela unificação. No caso, nós citamos o exemplo da Alemanha, unificar uma só Alemanha, unificar uma só Rússia, unificar enfim. A ideia era essa, tá bom? Então, assim, o conceito de nação seria o quê? O que que seria isso no nosso dia, aplicado no nosso dia a dia? O que que a gente entende por isso? Não é o quê? Um grupo de pessoas ou comunidade, né, que tem um território demarcado, né, e que gira ideias comuns, né, para todos, ou seja, uma lei para todo o território, um administrador político para todo o território. No caso, hoje nós temos o quê? Um presidente, né? Enfim, era exatamente essa luta que essas pessoas travaram naquele momento para conseguir, tá bom? Hoje nós vamos parar aqui, nós estudamos o processo que levou essa unificação a acontecer, as ideias que essas pessoas tiveram naquele momento para lutarem por essa unificação e nas próximas unidades do capítulo nós vamos estudar como realmente essas ideias foram colocadas em prática e como foi que aconteceu essa unificação desses países, tá bom, meus amores? Beijo!